Começando a live hoje, esperando a galera entrar. Esperando o pessoal. Tava construindo a live de hoje e só consegui escutar essa música. Quando a gente tá falando de dupla evolutiva é muito isso, né? Deus me livre, mas quem me dera. Esperando a galera entrar. Me digam se tá ok o som, minha gente. Como é que tá o som? Tá legal? Me dê um feedback aí. Começando a live hoje sobre duplas evolutivas. Boa noite, galera. Me deem um ok do som aí, tá ok? Como é que tá pra vocês? Me digam aí. A música é a minha voz? Vou botar mais música pra vocês aqui pra gente começar hoje. Esperando o povo entrar aí. Hoje vai ser uma live bem aula, viu, minha gente? Porque o conteúdo é muito extenso, né? Muito extenso. Até os cachorros. Conteúdos. Opa, Rio de Janeiro. E agora? Melhorou? Voltou, galera, o som? Sem som ainda? Nossa, o que tá acontecendo? Sem som ainda? Ok, voltou? 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 Massa. Então vamos lá. A gente vai começar hoje, eu acho que a gente não conclui hoje, tá, esse conteúdo, porque é um conteúdo muito grande, tá? Eu já estudei bastante sobre isso em pós-graduação, em cursos, então vou tentar resumir para vocês aí, tá certo, esse conteúdo. Mas a primeira coisa que vem, né, quando a gente fala de dupla evolutiva, é uma pergunta que sempre me fazem, se existe alma gêmea, né? O que é que vocês acham? Por isso que eu fiquei ouvindo essa música. Vai ficar gravada, Renatinha, vai ficar gravada. É por isso que eu tava ouvindo essa música. Eu tava construindo conteúdo pra vocês e só vi essa música. Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, mas quem me dera. Né? Por quê? Porque esse conceito, né, de alma gêmea é uma coisa muito misturada dentro da gente, né? É muito misturada. A gente nega, né? Muita gente acha bobagem, muita gente fica num processo muito utópico, né, do que é alma gêmea. E hoje a gente vai falar de uma maneira bem objetiva, né, bem científica, inclusive sem firulas, né, sobre esse assunto. Eu trabalho com casais há muito tempo, né, não diretamente, assim, alguns encontros são diretamente, mas a gente usa muito os relatórios comportamentais, né, até o mapa astral também às vezes, para que esses casais se entendam mais, né, se percebam mais, né. E aí eu me dei conta que eu nunca falei, né, sobre dupla evolutiva, sempre me perguntam muito, é o tema mais recorrente, eu acredito, nos meus trabalhos, e eu nunca falei sobre isso, né, então vamos hoje começar. Vocês acreditam em alma gêmea? Existe alma gêmea? Né? Então, alma gêmea naquela ideia de a metade da laranja, né, é uma visão ainda muito infantil nossa, né, de que alguém vem e nos completa, né, é uma visão muito infantil.
Mas quando a gente vai para o conceito de dupla evolutiva, a coisa começa a fazer um sentido, né? Começa a fazer. E aí eu quero trazer para vocês, né? Vocês sabem que eu sempre faço assim as lives, eu sempre trago os conteúdos de maneira bem técnica. A gente vai muito para o conceito, né, das coisas, né? O conceito e o significado. Então, eu vou virar aqui um pouquinho. A gente vai conversar hoje virando muito, tá? A câmera, porque eu fiz uma apresentação para tentar organizar melhor meu pensamento e até porque muitas vezes uma imagem fala mais do que um monte de coisa, né? Então eu vou virar aqui a câmera para vocês entenderem um pouquinho o que é que eu tô querendo falar e a gente vai conversando. Então é o seguinte, quando eu tô falando de alma gêmea, né? O que é isso, né? Deixa eu inverter aqui o... Vocês estão vendo aí, né? O PowerPoint, deixa eu virar a mão um pouquinho pra cá. Então, esse conceito de alma gêmea mesmo, alma gêmea, é um conceito muito da Disney, tá? Que a gente trabalha muito naquela ideia da Disney, do príncipe encantado, da princesa que estava dormindo e veio o príncipe no cavalo branco. Na verdade, o que existe são as famílias de alma, né? Nós temos famílias de almas. Então, veja que nós temos grupos de afinidade, certo, minha gente? Grupos. E nessas famílias de alma, é lógico que quando eu encontro alguém da minha família de alma, né? Quando eu encontro alguém desse lugar, eu sinto naturalmente uma afinidade, né? É muito fácil para mim perceber essa afinidade. Então, vamos esquecer essa ideia de alma gêmea e vamos trabalhar com essa ideia de família de alma, tá? Família de alma. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me dizem, tá? E aí, o que acontece com a família de alma? Eu encontro uma família de alma aí, né, uma criatura, né, circulando na Terra, que é da minha família de alma, mesma cor, né? Vê aqui, ó, mesma cor. Encontro essa criatura aqui, minha família de alma. Então, na verdade, eu posso ter algumas possibilidades ao longo da minha vida de encontrar várias pessoas da minha família de alma, né? Então, ó, virando pra mim aqui. Quando eu tô falando dessa afinidade, eu não tô falando só de um relacionamento a dois, né? A gente vai falar bastante de relacionamento a dois hoje, mas eu não tô falando só de um relacionamento a dois. Eu tô falando daquelas pessoas que você encontra e você sente uma afinidade natural. Isso não acontece com a gente. Interajam comigo, falem comigo. Não acontece. A gente pode ter isso num amigo, numa amiga, num chefe, num vizinho, num irmão, num primo, né? Então, quando a gente encontra essas pessoas que a gente sente, ó, que a gente sente que é assim, né, que a gente sente que ela faz parte da minha mesma família de alma, desculpa, né, a gente sente que é assim, eu sinto uma afinidade natural, né? É natural essa conversa com essa pessoa. E aí, quando a gente encontra alguém que nos toca mais, né? E aí falando de relacionamento amoroso, nós começamos essa brincadeira aqui, né? Eu encontrei uma pessoa que é da minha família de alma. Vocês já abandonaram essa ideia de alma gêmea. Só tem um ser humano no mundo que pode me completar, esquece esse negócio. Vocês já abandonaram isso, né? Então, eu posso encontrar... Deixa eu botar pra minha cara aqui. Eu posso encontrar, ao longo da minha trajetória, a depender do meu momento evolutivo, várias pessoas da minha família de alma. Então esquece esse negócio de só existe um ser nesse mundo inteiro que me completa, que está em algum lugar. Não, existem alguns possíveis. Tinha gente que disse que se eu dissesse que não existia alma gêmea ia me matar. Não sei se a criatura já entrou aí, mas dentro desse conceito romântico não, beleza? Desse conceito de metade da laranja, não rola não, tá? Mas vamos lá. Quando a gente encontra aquela criatura que a gente pensa, né? Nossa, encontrei um ser da minha família de alma. Na verdade, quando a gente encontra esse ser, olhem bem para esta imagem. A gente encontra um ser todo emaranhado, beleza? Todo emaranhado. Então, a gente quando começa a se relacionar com esse ser, vocês estão olhando a imagem, né? Quem quiser dar o print aí, bate a foto, para ficar bem claro aí. Essa é a imagem. Quando a gente encontra essa pessoa e a gente tá emaranhado e o outro tá muito emaranhado, o que vai acontecer? Eu vou me relacionar com os emaranhamentos do outro e o outro vai se relacionar com os meus emaranhamentos, beleza? São emaranhamentos se relacionando, tá? E aí, muitas vezes,
tem muita dor, porque o emaranhamento, o que é o emaranhamento? Né? O emaranhamento são as carências, são as confusões, são as faltas que a gente viveu desde pequeno, né? E a gente tá cheio de buraco, a gente tá cheio de ferida, a gente tá cheio de história, a gente tá cheio de ex-relacionamentos, né? E aí a gente vai se relacionar com o outro desse jeito. Observa que é até difícil de identificar a cor da família de alma, de tanto emaranhamento que tem por cima. Vocês estão vendo como acontece? Então, muitas vezes, eu nem consigo reconhecer. Tem como pentear esse emaranhado, né? Eu nem consigo reconhecer, às vezes, a família de alma, porque olha a situação que a gente vive, né? É assim que a gente vive. E aí, às vezes, acontece essa situação aqui, ó. Um tá desse jeito e o outro tá desse jeito. Menos emaranhado. Sabe aquelas situações onde você encontra uma pessoa de cara, assim, você bate o olho naquela pessoa e aquela coisa flui, né? E você, nossa, que afinidade, né? Só que às vezes, um tá assim e o outro está assim. Aí, aquele que tá menos emaranhado reconhece muito mais facilmente, enxerga o outro muito mais facilmente, né? E talvez aquele outro não enxergue ainda, talvez aquele outro machuque muito o menos emaranhado. E aí, vejam, normalmente é o mais emaranhado que vai embora. Normalmente é o mais machucado que decide terminar, decide não ficar. Porque, no geral, o menos emaranhado está mais consciente. Então, ele consegue enxergar melhor além dos emaranhamentos, né? É isso que acontece. Só que quando a gente está falando de uma relação que tem chances de evoluir de maneira mais plena, a gente precisa trabalhar nessa ideia aqui, ó. Pelo menos isso, minha gente. Pelo menos dessa forma. Porque sem emaranhamento vai ser bastante complicado, tá? Bastante complicado. Mas a gente precisa pelo menos entender que a gente precisa encontrar o outro nessa condição, para que a gente consiga se ver, tá? Para que a gente consiga se enxergar enquanto alma, se enxergar enquanto consciência e não os emaranhamentos, né? Então, minimamente equilíbrio. Por quê? Porque senão, se a gente entender esse conceito, que eu estou me relacionando com os emaranhamentos do outro, se o outro estiver muito emaranhado, não é com a alma dele que eu vou me relacionar. Só que quando eu estou com mais consciência, eu consigo ver aquela consciência, eu consigo ver aquela alma, aquela família de alma, eu consigo, né? Mas o outro não consegue me ver, ele ainda tá muito no processo dele, né? Tá muito no processo dele. E aí, o que é que eu preciso fazer, né? O que é que eu preciso fazer para chegar nesse processo, né? Para trabalhar com uma dupla evolutiva, estar com uma dupla evolutiva. E aí eu queria trazer para vocês o conceito do que é uma dupla evolutiva, tá? O conceito. Eu vou ler para vocês. Eu até fiquei rindo aqui quando eu fiz, porque é um negócio meio, mas vamos lá. O que é uma dupla evolutiva, para a gente começar aqui do conceito do trabalho, beleza? O que é uma dupla evolutiva? Então, uma dupla evolutiva, eu vou ler para vocês. É a reunião de duas consciências notadamente intrafísicas, tá? Bem científico, mas eu vou traduzir, tá? Reunião de duas consciências notadamente intrafísicas. Consciência, dois seres conscientes. Um monte de gente já saiu fora aí, beleza? Não é que você não possa desenvolver uma dupla evolutiva. A gente vai falar sobre isso hoje, ok? Mas primeiro o conceito de dupla evolutiva. Para que uma relação vire uma dupla evolutiva, porque nem toda relação é dupla evolutiva. Para que uma relação vire uma dupla evolutiva, precisa que seja de duas consciências. Então, um monte de gente já não entrou aí, beleza? No critério. Notadamente intrafísica, ou seja, tem que estar na matéria, não pode ser seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, beleza? Tem que ser a pessoa física, que são afins, maduras e lúcidas. Quando eu vi esse conceito, assim, fudeu. Tá difícil, né?
Quem é maduro e lúcido aqui? Mas beleza. Isso é o conceito da dupla evolutiva, conceito tópico que a gente mira lá, beleza? E aí, que interagem positivamente. Então, essa dupla, quando ela tá junta, existe positividade, existe nutrição, tá? Interagem positivamente, objetivando a potencialização de suas performances evolutivas. Então, a dupla evolutiva se junta para otimizar a performance individual da evolução de cada um. Cada um tem seu processo evolutivo, cada um está no seu caminho. E quando juntos, um potencializa o caminho evolutivo do outro. Tá? Não é a metade da laranja. Beleza? Não é. Isso, Edu. Consciência é o indivíduo. Mas eu tô querendo trazer aqui o entendimento de que é um indivíduo consciente também. Porque o indivíduo inconsciente vai ser mais difícil para a dupla evolutiva, né? Então, vamos lá. E aí, essa dupla, ela potencializa, né, a performance evolutiva um do outro através de um convívio. De um convívio que é produtivo, de um convívio que é integral, multimodo e constante. Ou seja, não dá para chamar de dupla evolutiva uma pessoa que eu encontro uma vez na vida e outra na morte. Não é uma dupla evolutiva, porque um dos critérios para a dupla evolutiva é um processo que precisa ser constante. Né? É um processo que é integral. Né? Então, este é o conceito da dupla evolutiva. Tá? Muito bem. E aí, vamos aqui, vou botar de novo o slide para vocês. Deixa eu botar aqui. Todo mundo entendeu o conceito de dupla evolutiva? Todo mundo entendeu? Dupla evolutiva são dois seres que se juntam. A maioria são em relações amorosas, mas eu posso ter duplas evolutivas como amigo, eu posso ter na família, beleza? Mas a dupla evolutiva é aquela dupla que resolveu, dois indivíduos conscientes que são lúcidos, que buscam viver a vida, beleza? De maneira a contribuir para a performance evolutiva de cada um. Beleza aqui? E que esse encontro, ele é produtivo, ele é nutritivo, beleza? Ok. E aí, o que é que eu faço, euzinha, para adquirir a senha de poder ter uma dupla evolutiva? Tá? Porque não é qualquer um que vai para esse baile, não. Beleza, minha gente? Não é qualquer um que pega essa senha, não. Então, eu preciso adquirir a senha, o direito à passagem, beleza? Iniciação, que muitas vezes não é fácil essa iniciação, de adquirir a senha para participar desse baile da dupla evolutiva. Qual é a condição para ser uma dupla evolutiva? Vamos lá. Condição para ser uma dupla evolutiva. Eu preciso sair, euzinha, sozinha, individualmente, como consciência, sair dessa situação para esta situação. Vocês concordam comigo? Eu tenho que sair, euzinha, dessa situação para esta situação. Porque senão, minha gente, eu encontro a minha dupla evolutiva e eu não enxergo a minha dupla evolutiva, beleza? Se eu tiver aqui, ó, se eu tiver nessa situação, pode passar 1000 duplas evolutivas na minha frente que eu não enxergo minha dupla evolutiva, beleza? Então, eu preciso primeiro, euzinha, sair dessa condição para esta condição. Beleza? É isso aí. E aí, qual é a condição para que eu possa adquirir a senha para euzinha, não tem nada a ver com outra ainda, ser uma dupla evolutiva, né? Tá pra cá. Primeiro, preciso me responsabilizar. Eu tenho que me responsabilizar pelos meus emaranhamentos. Fui eu que nasci filha de uma mãe bipolar. Fui eu que nasci numa casa que as pessoas eram agressivas. Fui eu que nasci sem afeto. Fui eu que nasci sem mãe, sem pai, Fui eu. Então, eu preciso me responsabilizar pelos meus emaranhamentos, tá? Me responsabilizar pelos meus emaranhamentos não é fazer de conta que o outro, pai, mãe, tio, sei lá quem, não me feriu. Não é me sentir culpada porque alguém me fez o mal lá. Não é isso. Me responsabilizar é se aquilo me dói, se eu tenho buracos emocionais, se eu tenho feridas emocionais,
E aí eu não tô aqui entrando no mérito da culpa é de quem. Mas se existem feridas em mim, sou eu que tenho que me responsabilizar por curar essas feridas, que são os emaranhamentos. Tá? Quando a gente encontra outra pessoa, às vezes a gente tem pessoas na nossa vida que elas são, a gente escuta muito isso, né? Que são ponte, elas não são caminhos. E a gente precisa passar pelas pessoas ponte. Porque as pessoas ponte são as pessoas que vão nos ajudar nesse emaranhamento. Né? Como se fosse assim, imagina que um emaranhadozinho se encontrou com outro emaranhadozinho. E se encontraram. Aí, que tô procurando alguma coisa aqui para explicar isso melhor para vocês. Aí os nós dos emaranhados, fez assim, né? Você sabe quando a gente pega um nó que mistura com outro nó e fica aquele nó do cacete aqui? Fica assim, né? E aí quando dá o machucado, né? Porque dói, porque os nó aperta, né? E aí a gente vai precisar desemaranhar esse nó. Então tem relações que não são relações de dupla evolutiva, mas são relações kármicas que precisam acontecer. Pra quê? Pra que eu desemaranhe com esse ser que eu passei, me emaranhei com ele. E eu preciso eu vou ter que dar atenção, porque se eu emaranhei, eu não consigo andar, né? Porque aquele negócio fica me puxando. E aí eu vou ter que me dedicar a me desemaranhar nesse negócio aqui. E na hora que eu me desemaranho aqui, eu solto um pouco mais do meu emaranhamento também. Fico um pouco mais solta, mais livre, mais consciente. Então tem relações que é para desemaranhar mais. E tem relações de dupla evolutiva. Então, voltando para minha condição de ser uma dupla evolutiva. Autorresponsabilização. Procure desemaranhar os seus nós sozinhos. Tem muita gente que vem pra mim fazer o trabalho de dupla, né? E a gente trabalha com perfil, que eu trago como vocês conseguem entender melhor o jeito de ser de um, o jeito de ser do outro, para que esses emaranhamentos fiquem mais claros. E eu escuto muito das duplas, às vezes, que já procuraram terapia de casal, nessas coisas. A gente precisa aprender a procurar terapia de casal quando começa a relação, não quando quer terminar, tá? Porque quando quer terminar, não serve mais pra nada. Por que é importante a gente fazer esse trabalho no início? Pra gente entender o outro. E muitas vezes nas terapias eu escuto muito. Faz a terapia de casal, mas não faz a terapia individual. Né? Não faz a terapia individual. E isso é um problema. Isso é um problema. Porque o casal não pode ser a base principal do desemaranhamento. Ele contribui, mas ele não pode ser a base principal. Então você tem que fazer a sua terapia individual. E terapia pode ser uma terapia tradicional, psicologia ou qualquer outra coisa. Mas você precisa se conhecer e se desemaranhar. E o desemaranhamento acontece em muitos níveis. Às vezes o nível é mental, às vezes é emocional, às vezes é espiritual. Eu preciso saber que terapia que vai me ajudar a desemaranhar o que eu estou precisando. Então, primeiro, a autorresponsabilização para eu ter a condição de ser uma dupla evolutiva. Segundo, responsabilidade pelo próprio lixo emocional. Bicho, isso é bronca, viu? Por quê? Porque a gente precisa aprender a diferenciar o que é nosso lixo, o que é gatilho e o que não tem nada a ver com o outro. Por quê? Se a gente tem um lixo emocional e a gente começa a se envolver com alguém, é claro que essa pessoa vai disparar gatilhos em nós. Ela vai dizer uma coisa pra mim e aquilo vai me machucar. Por exemplo, se a vida inteira eu escutei que eu sou uma pessoa sensível, por exemplo. A vida inteira eu escutei que eu sou sensível, as pessoas debocham de mim, tiram onda de mim, dizendo que eu sou uma pessoa sensível. E aí eu tô me relacionando com uma criatura, com uma pessoa, e a pessoa vira pra mim e fala assim, você é muito sensível. Eu já escutei tanto, isso já me machucou tanto, que talvez quando essa pessoa diga isso pra mim, aquilo doa muito. Mas na verdade foi um gatilho. Aquela pessoa disparou em mim um processo emocional, mas o lixo emocional é meu, não é do outro. Aí a gente precisa entender aqui que não é que eu vá querer estar toda hora me relacionando com alguém que toda hora dispara meus gatilhos, isso não é legal. Tem que ter um limite, ok? Mas é lógico que sempre que você se relacionar, o outro vai te disparar alguns gatilhos. Mas se você tá com uma pessoa que dispara todos a cada 10 minutos, aí tá difícil dessa convivência funcionar, né? Mas autorresponsabilização, responsabilidade pelo próprio lixo emocional. Beleza? Responsabilidade pelo próprio... Eu preciso me responsabilizar por isso. Por isso eu tenho que ir individualmente para a terapia, para eu trabalhar esse negócio lá. Terceiro, voltando aqui para vocês. Comportamento autêntico. Comportamento autêntico. Para que eu me candidate a uma senha para uma dupla evolutiva, eu tenho que desenvolver o meu comportamento autêntico. O meu. Por quê? Porque se eu não for eu
eu não sou feliz, né? Isso é a base do processo da felicidade. Vocês sabem quando trabalham comigo que a felicidade trabalha em cima de 3 pilares: emoções positivas, sentido e propósito e comportamento autêntico. Então, se eu não for eu não serei feliz. E às vezes eu nem sei o que é que sou eu. Eu nem sei, porque o que eu sou é misturado com meu pai, com a minha mãe, com a sociedade, com o que exigem de mim. E eu nem sei quem sou eu. Então, eu preciso desenvolver em mim meu comportamento autêntico. Eu preciso descobrir em mim quem sou eu, o meu jeito de ser, as coisas que eu gosto. Por isso que eu falo tanto aqui pra vocês a importância da gente ter os nossos espaços de solitude, né? De fazer as coisas só, de circular sozinho nos ambientes, né? De ter atividades que você faz sozinho. Por quê? Para você perceber o que é seu, genuíno seu, o que é comportamento seu. Então, o comportamento autêntico é mais um critério para eu me candidatar à vaga de dupla evolutiva. Busca do próprio sentido existencial. Busca do próprio Isso é super importante para adquirir a senha para uma dupla evolutiva, tá? Perfeito, Edu. Autenticidade. Se a pessoa não for autêntica, ela não chega lá, né? Não tem como. Mas não é fácil não desenvolver, né? Esse negócio. Então, busca de sentido existencial. Veja só, meus amores. O conceito da dupla evolutiva, vocês lembram que eu falei agora há pouco? É potencializar a caminhada existencial um do outro. A gente se encontra para potencializar isso. Então, minha gente, se eu não souber o meu sentido existencial, como é que o outro me ajuda a potencializar o quê? Né? Eu preciso procurar qual é o meu sentido existencial. O que danado eu vim fazer nesse planetinha. A gente não veio aqui passear na Disney, né, viajar para a Europa. Não foi isso que a gente veio fazer aqui no planeta. Então, o que foi que eu vim fazer no planeta? Eu preciso saber o que foi que eu vim fazer. O que é que eu vim contribuir para essa humanidade. O que é que eu tenho de tão incrível dentro de mim que eu posso doar, que eu posso trazer, que eu posso contribuir. Né? Tem uma galerinha do Soul aí, que a gente fez sessão de missão existencial essa semana. Né? Quem tiver quiser dar um oi, a gente escreveu a missão existencial essa semana. Né? Então veja como fica mais simples quando eu sei que danado que eu vim fazer aqui. Né? Então, preciso buscar um sentido existencial. Autoafeto, autoamor. Autoafeto, autoamor. Olha pra aí. Minha gente, vê só. Isso aí é a bronca, viu? Essa aí provavelmente já derruba muita gente para adquirir a senha da dupla evolutiva. A gente tem que aprender a se amar. A gente tem que aprender a se dar carinho, se dar afeto. A gente tem que ter um senso de merecimento importante para conseguir viver um processo de dupla evolutiva. Sabe por quê? Porque senão, minha gente, a gente vai buscar muito no outro. E eu não tô dizendo que a dupla evolutiva, a gente não é para ter afeto com o outro, não. Não é isso. Eu tô dizendo que a gente não precisa do outro, né? Precisa. Essa é uma diferença muito importante. Na dupla evolutiva, você não precisa do outro. Você quer estar com o outro. Você deseja estar com o outro, mas você não precisa desse outro. Não precisa, tá? Essa é uma diferença muito importante. Inclusive, acontece muito nos relacionamentos, principalmente quando eu trabalho com os homens, né? Acontece muito. Os homens estarem muito confusos por não saberem muito bem o papel deles agora nos relacionamentos, né? Porque antigamente os homens eram os provedores, os homens eram o que botava comida em casa, né? Tinha um papel, né? E é como se a mulher ocupou esse papel agora e eles estão um pouco confusos em relação a qual é o meu papel, né? E aí a gente começa a entender que, na verdade, o papel é o papel da consciência. São homens que chegam com consciência, né? Porque a mulher hoje, que está no processo de consciência, ela não quer um provedor, né? Ela não quer um cara para ser provedor porque ela se mantém, né? Ela foi obrigada a aprender sobre isso e ela vira garrafão de água, ela se vira, né? Mas ela quer um companheiro, porque ela quer, não porque ela precisa. E aí, às vezes, o homem fica se sentindo muito inseguro porque acha que não tem um lugar na vida dessa mulher, né? Não tem um lugar. Edu. Mas tem muita roda de masculinidade aí que vem trabalhando, né, esse assunto homem. E eu recomendo aos homens que estão aí
que buscam os grupos do masculino para se trabalhar nesse sentido, porque é importante encontrar esse novo lugar. Essa mulher quer esse companheiro, mas ela não quer porque ela precisa, ela quer porque ela quer. Por quê? Porque é bom para ela estar com ele, né? Mas voltando ao automerecimento, que é uma condição para ser uma dupla evolutiva, a gente tem muita dificuldade de automerecimento porque a nossa sociedade não nos criou com esse senso de merecimento, nos criou com senso de culpa. Isso é a sociedade inteira, né? E de muitos séculos. Então não é fácil eu dizer eu me amo, né? Não é fácil eu dizer que eu mereço. E isso precisa ser real. Eu tenho que ter um sentimento de que eu gosto de mim, que a minha companhia é boa, que eu gosto de ser quem eu sou, né? Eu tenho que ter essa sensação. Então, se eu não desenvolver em mim autoafeto e autoamor, vai ser mais difícil de eu conseguir desenvolver um processo de dupla evolutiva, né? E é isso, Paulinha. É muito mais do que um companheiro para dividir a vida. A gente vai chegar nessa diferença aí entre relações normais e dupla evolutiva, tá? Então, só pra gente fechar aqui, ó, slide pra vocês na tela. Para que eu tenha condição de ser uma dupla evolutiva, olhando ainda só pra mim, só pro meu umbigo, eu primeiro tenho que me responsabilizar, parar de responsabilizar o outro por todos os meus dodóis, cuidar do meu lixo emocional, cuidar do meu passado, cuidar das minhas feridas, cuidar das minhas confusões, sozinho que eu digo, não é sozinho eu sozinho com o meu processo terapêutico, com o meu processo de autoconhecimento, com as minhas escolhas, com aqueles processos que me ajudam, porque talvez uma coisa me ajude, mas não ajude meu companheiro, né? Tem processos que são diferentes para cada um. Eu preciso cuidar do meu lixo emocional. Eu preciso ter meu comportamento autêntico. Eu tenho que desenvolver em mim essa autenticidade. Eu preciso buscar o meu sentido existencial na vida. E eu tenho que desenvolver autoafeto e autoamor. Ok, povo? Beleza? Beleza? Entenderam a condição. Nem chegamos em dupla evolutiva. Ainda estamos em como eu me candidato a ser uma dupla evolutiva. Dúvidas, perguntas, enquanto eu dou um gole no chá aqui e viro o slide. É isso mesmo? Vocês concordam? Vocês concordam que a gente precisa estar na condição de ser uma dupla evolutiva? Muito bem. Então agora, características. Deixa eu jogar aqui na tela. Quais são as características de uma relação que tem potencial para dupla evolutiva? E veja, se você está numa relação que não é uma dupla evolutiva, você pode transformar essa relação numa dupla evolutiva se você passar por alguns caminhos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira condição, deixa eu virar aqui o slide, a tela para vocês. Estamos nós aqui, deixa eu ver se eu afasto um pouquinho mais. Beleza aqui? Característica do que é uma dupla evolutiva. A primeira característica é que a gente não tá assim, a gente está assim, beleza? Não, ninguém se iluda aqui. Pode ser o ser mais evoluído aqui, tá encarnado no planeta, meu filho, tá cheio de emaranhamento, não é um ser ascensionado, vai te machucar, vão ter coisas que vão ser difíceis, então a gente começa a se relacionar dessa forma, mas a gente já consegue enxergar um ao outro, beleza? Muito bem. Primeiro item. Busca da autolucidez. Vocês estão conseguindo ver? Uma característica da dupla evolutiva, uma característica, é que existe uma busca natural na relação de autolucidez. Cada um procura a sua lucidez. Cada um procura a sua lucidez. Cada um procura seu autoaprimoramento. Cada um. Ninguém fica dizendo pro outro, vai fazer uma terapia, vai procurar um trabalho que muda tua cabeça, vai fazer uma aula de dança. Ninguém fica empurrando pro outro processo de autoconhecimento, não. Numa dupla evolutiva, ambos procuram os seus processos de autoconhecimento e cada um procura lucidez na relação. Por exemplo, uma vez eu estava me relacionando com uma pessoa, um namorado, e aconteceu uma situação. E eu não sabia. Eu fiquei muito chateada com ele, muito chateada com o negócio que ele fez. E na mesma hora eu marquei. Fazia tempo que eu não ia no meu terapeuta, porque às vezes eu não tô indo com frequência. E aí eu marquei uma sessão com o meu terapeuta, para que eu entendesse a raiva que eu fiquei em relação a ele. Veja, antes de responsabilizá-lo pelo que estava acontecendo, porque estava claro para mim que era um gatilho lá que ele estava disparando, né? Um gatilho. Por exemplo,
É um gatilho meu para qualquer coisa, quando a pessoa me diz o que eu tenho que fazer. Quando ela me diz o que eu tenho que fazer, nossa senhora, é muito ruim isso pra mim, porque eu tenho muita dificuldade, né, de ouvir direcionamentos, e principalmente direcionamentos de assuntos que a pessoa não tem pertinência. Ela tá falando baseado no que ela acha, e não baseado na ciência, e não baseado no conceito construtivo. E eu tenho consciência desse gatilho, né? Uma galera que me conhece sabe que eu tenho esse jeito aí. E aí, sabendo disso, a lucidez numa dupla evolutiva faz com que você primeiro procure entender em você o que está disparando. Então, duplas evolutivas são lúcidas e procuram isso, procuram sempre, tá? Um momento de vida não é igual a outro momento de vida. Então, a dupla está sempre procurando um processo de autoaprimoramento. Sempre, tá? Essa é a primeira característica de uma dupla evolutiva. Segunda característica, a comunicação. Aí vamos lá, minha gente. Por mim, a gente já acaba a live só nesse assunto aqui. Comunicação. Vamos dar uma pausa aqui, dar um gole no chá para falar sobre comunicação, hein? Olha que lindo o significado da palavra comunicação. Vocês sabem que eu adoro ler dicionário, né? Adoro, amo dicionário. Então vamos lá. Comunicação. Com vem de juntos. Muniz vem de presente. E ação de comunicação. Presente. Então vamos lá. Uma das principais características de duplas evolutivas se chama comunicação. Essa dupla sabe se comunicar. E aí vamos entender. Primeiro, a comunicação, para ser boa, e aí já abre um parêntese, pega 3 páginas de caderno e começa a anotar. Para a gente ser uma dupla evolutiva, a gente tem que desenvolver a comunicação. E ela começa com o desenvolvimento da escuta e da presença. Dioguinho, um beijo, meu amor. Você não me ligou da outra vez, né? Disse que ia me ligar depois da live e não ligou, né? Me ligue. E aí, veja. O que é uma boa escuta? Aí já, minha gente, a gente já nem passa para a próxima etapa com esse assunto aí mal resolvido. Eu preciso realmente ouvir o outro. E aí, o que acontece numa comunicação, numa relação a dois? Sei lá, dá um exemplo assim. A pessoa chega e diz assim, eu tô com um problema porque o meu filho tá indo mal na escola. Aí o outro vira e faz assim, menino, o meu também, vice. O meu também não tá, não. E o filho do meu amigo também tá péssimo. Tirou 2 em matemática. E papapá. Isso acontece, minha gente. Isso acontece na maior parte do relacionamento, né? Não é relacionamento dupla, casal, não. Qualquer relação. A comunicação. Alguém traz uma questão, um problema, e a gente não acolhe, a gente não escuta a pessoa. A gente já traz o nosso. Ou a gente já traz o nosso pior, que é pra dizer, nossa, eu tô mal também, igual a tua, pior. Rola até uma competitividade em quem tá pior, né? Pior. Né? Rola essa competitividade. Então, vejam, primeira coisa numa comunicação, numa dupla evolutiva, é que a gente tem que dar valor ao que o outro tá dizendo. A gente tem que estar ouvindo o que o outro tá dizendo. E, no geral, quando a gente tá muito emaranhado e muito cheio de dor, a gente não tá ouvindo o que o outro tá dizendo. O outro tá dizendo e a gente tá só esperando, achando que é uma bola de vôlei que o cara levantou pra eu cortar com o meu problema. Numa dupla evolutiva, isso não acontece. Numa dupla evolutiva, características de duplas evolutivas. E se você não é uma, você pode virar. Eu escuto o outro com presença. O outro fala e eu estou ali para ele. E aí ele terminou de falar, eu posso trazer a minha questão. Mas eu escuto a questão dele. Tá? Então, outra coisa que acontece na comunicação de duplas evolutivas. A gente sempre procura atualizar o significado das palavras. Isso é bobo, mas causa um problema enorme. É o seguinte. Meu terapeuta maravilhoso, meu mestre, chama de falsos colinatos. O que é isso? Eu digo uma coisa e você interpreta outra, né? Isso acontece muito. Cuidado com o WhatsApp, hein, minha gente? Cuidado com conversas sérias em WhatsApp, porque não vai tom, não vai respiração, não vai olho no olho, e aí eu digo um negócio e o outro não entende o que eu disse porque não entende o tom, beleza? Isso aqui, quando eu estava estudando os relacionamentos, foram um dos pontos colocados pelos especialistas
na especialização em psicologia positiva. Canais assíncronos. O que são canais assíncronos? Aquele que você fala e o outro espera até o final para responder. Ele não vê sua cara, não existem intervenções. Quando o outro interpreta errado o seu tom de voz, você não pode interferir e dizer não, não é isso. Então, cuidado com conversas sérias por WhatsApp. Dicas para pessoas que estão em relacionamentos e querem desenvolver o conceito de dupla evolutiva. Conversa séria não pode ser por WhatsApp. Não pode. Beleza? Porque a interpretação atrapalha muito, tá? Ok. Então vamos voltando. A gente precisa atualizar o significado e por isso que duplas evolutivas elas vão ter é mais fácil quando elas têm valores parecidos, tá? E a gente entende o significado, né? Do que o outro tá falando. Ele já viveu coisas parecidas com coisas que eu vivi. E aí, quando eu falo determinadas palavras, esse outro entende exatamente o que eu falei. Porque senão, ele interpreta do jeito dele. Vou dar um exemplo da importância da gente alinhar o significado do que a gente fala para o outro. Importância, tá? Uma vez, num relacionamento que eu vivi lá no passado, eu acho que eu já falei isso aqui numa live, mas eu vou repetir porque vem no... tem muito a ver com o contexto. É o seguinte. Uma vez eu tava me relacionando com uma pessoa e a gente no WhatsApp, sempre que eu falava com ele, tá travando pra vocês, minha gente? Pra mim tá ok aqui. Se tiver mais gente travando aí, avisa, tá? Pra mim tá tranquilo. E a gente se relacionando, eu sempre mandava pra ele uma flor vermelha. E ele sempre mandava pra mim coração. E um belo dia a gente foi conversar sobre isso, porque a gente tinha uma conversa bem legal, bem transparente. E ele disse, tu só manda essa flor pra mim, né? Uma flor vermelha. E aí eu disse, e tu só manda coração. Aí ele disse assim, veja que bobagem, parece que conversa besta, né? Parece que conversa de adolescente isso. Mas não é. Ele disse, mas é porque quando eu mando coração é porque significa que você é muito importante pra mim. Porque o coração é a coisa mais importante que tem, assim, é o amor. Né? Na cabeça dele, o significado do coração era isso. E aí eu disse assim pra ele, mas olha, a flor vermelha pra mim é muito diferente, porque eu não mando flor vermelha pras pessoas, pra ninguém. Olha, quando eu mando uma flor vermelha é porque eu tô realmente envolvida emocionalmente com essa pessoa, né? E aí, vê que interessante, né? O que acontece nesses falsos colinatos? Quando ele... E eu disse, o coração eu mando pra todo mundo, porque o coração é amor, é fraternidade, e eu mando pra um monte de gente. E aí, o que acontecia? Quando eu mandava flor pra ele, eu tava querendo dizer uma coisa pra ele. Eu tava querendo dizer pra ele, eu tô apaixonada por você. E ele o via como? Como é que ele o via? Né, ela nem tá envolvida. E eu entendi a mesma coisa. Então, numa relação de dupla evolutiva, ainda no ponto comunicação, a gente precisa atualizar o conceito e a significância dos termos, não o significado. Uma flor significa uma flor. Mas uma flor, pra mim, vermelha, tem uma significância, que é paixão, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E uma flor vermelha pra você tem outra significância. Então a gente tem que atualizar a significância das coisas, porque isso é o que mais atrapalha o desenvolvimento de uma dupla evolutiva. A gente interpretar o que o outro tá dizendo de maneira equivocada. E aí a gente tem raiva, né? A gente fica com raiva, a gente fica triste, a relação não evolui, né? A relação fica travada, porque entrou atravessado o conceito. Então a gente precisa aprender a se comunicar. Tá? Duplas evolutivas têm comunicações fluidas. E existe uma coisa na comunicação de uma dupla evolutiva que é o seguinte, existe, deixa eu ver se eu acho uma palavra, um desavergonhamento. Né? Duplas evolutivas falam de tudo. Bruno, lindo, beijo. Duplas evolutivas conversam sobre tudo de maneira leve. Tudo é conversado. Não tem vergonha, você não tem vergonha de conversar com o outro. Você não tem. Então, a comunicação de duplas evolutivas, ela é fluida, ela não trava. Mas existe um interesse em construir essa comunicação, né? Eu preciso me dedicar a construir a relação. Na relação, o amor não constrói a relação, é a relação que constrói o amor. Então, para que eu melhore a minha comunicação, eu preciso me dedicar a melhorar a comunicação. Edu falou uma coisa bem legal aqui.
curso de comunicação não violenta. Recomendo muito, inclusive tivemos uma live aqui sobre isso com a Andrea Corradini, tá no feed, onde a gente falou sobre isso. Comunicação não violenta, muito importante para duplas evolutivas, tá? E aí, voltando, cosmoética. O que é a cosmoética? Tá? E aí eu tô trazendo um conceito da maneira mais simples possível, porque eu sei que tem muita gente aqui que estuda esses conceitos de maneira mais profunda, e aí se quiser pontuar aí, massa. Mas eu tô tentando trazer de uma maneira bem simples aqui pra gente entender o que é a cosmoética. Sinceridade e autenticidade. Eu achei linda essa palavra. Incorruptibilidade. Então, nas duplas evolutivas, existe cosmoética. Eu sou sincero com você, eu sou autêntico com você. Eu busco a verdade, eu busco a coerência. Então, o que é a coerência? A coerência, assim, eu falo muito isso aqui pra Ian, meu filho, desde pequenininho. Ele tem uma brincadeira às vezes, né? Ah, eu vou morrer! Porque é um ator, né? De vez em quando ele faz essa brincadeira assim. Eu vou morrer, não sei o quê. E faz umas cenas assim, de brincadeira, né? A gente tava na praia hoje, ele tava fazendo isso. E eu busco muito essa coerência com ele, assim, essa verdade, essa sinceridade, essa integridade do ser. E não é falta de honestidade isso, tá, minha gente? E eu perguntei, você quer morrer? Você quer morrer? É isso que você quer? Aí ele disse, não quero não. Então não diga algo que você não quer. Isso parece bobagem. Pra mim não é, pra mim é muito sério. Se a gente quer vibrar num processo de prosperidade, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente coloca. Porque isso tudo é vibração, né? Tudo é vibração. Então, eu preciso começar a dizer exatamente o que vai no meu coração. Então, a dupla evolutiva, ela tem essa característica. Ela tenta trazer uma sinceridade, uma autenticidade para o processo. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Tá? Às vezes a gente passa do ponto e às vezes a gente nem chega no ponto. Às vezes a gente atropela o outro e diz na cara e machuca, e às vezes a gente não diz. Então existe um processo do meio do caminho que é tentar ser verdadeiro. Então numa relação de dupla evolutiva, por exemplo, uma vez eu estava me relacionando com uma pessoa de muito tempo, né? Uma relação de muitos anos, já mais de 5 anos. E a relação já estava bem difícil, a gente já estava numa situação bem complicada, assim, de não se ver, assim, não se olhar, né, enquanto casal. E um ex-namorado começou a me ligar. Do nada esse cara começou a me ligar. E ele me ligava todo dia, ele me ligava. E aí, eu comecei a ficar meio mexida com aquilo, porque alguma coisa estava acontecendo. E aí eu levei para o meu relacionamento, eu levei para o meu companheiro e disse o que estava acontecendo, né? E disse o que estava acontecendo. Porque estava claro para mim que eu estava sentindo falta de atenção que eu não estava tendo dentro da relação. Então, a cosmoética que eu estou trazendo aqui para vocês, que é uma característica da dupla evolutiva, é que a gente traz para a relação tudo. Tudo. E fazer isso é fácil? Não é fácil. Mas se você tá com um outro que ele tem uma sustentação, ele tem uma lucidez, você confia que você pode trazer. Eu conheço pessoas, eu trabalho com pessoas que já aconteceu isso, de um trazer para a relação. Eu me apaixonei por uma pessoa na padaria. E traz para a relação para tentar entender o que está acontecendo. É fácil isso? Não, galera, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente só vai conseguir construir uma relação de dupla evolutiva se a gente conseguir ser muito sincero e muito verdadeiro. E o que acontece muito, por exemplo, traições, relações que tem muita traição, e eu escuto direto isso, os homens não admitem, velho, quando trai. Tô dizendo homens, porque a maioria é masculina a questão, tá? Mas serve pra mulher também. Eu só vou ter um conceito de dupla evolutiva se eu admitir a verdade das coisas. Se eu sustentar a verdade das coisas e fazer novos acordos. Tá? Então, não seremos uma dupla evolutiva se a gente não conseguir trazer essa sinceridade. Porque na dupla evolutiva eu cuido do outro. E eu sou verdadeiro com ele. Nós temos acordos. Aqui. E esses acordos precisam ser cumpridos. Se eu sinto que eu não estou mais conseguindo cumprir o acordo, eu venho trazer para você isso. Porque o primeiro ponto, vamos lá, da característica da dupla evolutiva, não é a lucidez, é a lucidez. Então, qualquer situação que acontece nessa relação, eu vou trazer para um processo de lucidez.
Multidimensionalidade, outra característica da dupla evolutiva, que é a capacidade de ver as muitas dimensões de uma situação. Vamos lá. Uma dupla evolutiva tem essa característica. A gente não é o certo e o errado, o bom e o mal. Entendeu? Não é. A gente tem uma capacidade de ver sob várias perspectivas a situação. Tem uma força de caráter que fala muito sobre isso, que é a força de caráter perspectiva. A galera do Soul, a galera do Sagrado Feminino que está assistindo a live, vocês já fizeram esse teste de força de caráter, perspectiva, e eu também já fiz uma live sobre perspectiva, e a gente também trabalhou no grupo um encontro sobre perspectiva. Então vocês sabem do que eu estou falando. A força de caráter perspectiva, que a gente pode desenvolver, nós podemos desenvolver, é uma força que alimenta muito essa questão da multidimensionalidade numa relação dupla evolutiva. Por quê, minha gente? A gente precisa parar de ser dual. Dual. Você me ama ou não me ama? Né? Você tá certo, eu estou errado. Entende? A gente precisa parar com isso. A gente tem que aprender a ver a questão sobre vários pontos de vista. Então, dentro de uma relação de dupla evolutiva, a dupla consegue ver uma situação sob vários pontos de vista. Sob o ponto de vista do outro, sob o meu ponto de vista, sob o ponto de vista da relação, sob o ponto de vista da sociedade, sob o ponto de vista do medo, da pressão. A gente consegue ver a situação sob vários ângulos. Uma característica muito importante para duplas evolutivas, multidimensionalidade, tá? Né, isso, Edu? Muito bem. Próximo. Generosidade, compaixão. Compaixão, capacidade de se doar ao outro, de fazer boas ações pelo outro. Veja só. Essa é outra característica da dupla evolutiva. Isso é uma força de caráter também, generosidade, tá bom? Força de caráter e generosidade, vocês podem olhar aí pra vocês. A força de caráter e amor também atua muito em relações de dupla evolutiva, tá? Então, eu preciso ter em mim essa força desenvolvida da generosidade. E veja, generosidade, cuidado, porque tem uma pegadinha aí, tá? Tem uma pegadinha aí. Às vezes eu sou muito generoso, não por altruísmo, mas por mágoa. Eu tô com um buraco emocional tão grande que eu sou muito generoso para ver se as pessoas são generosas comigo. Isso não é força de caráter e generosidade, tá? E tudo bem se a gente tá assim. Tudo bem se você tá assim, eu tenho o meu momento de estar assim. A gente tem um momento de carência. A gente é carente, né? Não tem momentos não, a gente é carente. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que uma dupla evolutiva, ela é generosa. Cada um é generoso, tá? Então eu consigo desenvolver doação pelo outro sem realmente esperar que o outro me devolva. Só pelo fato de doar, só pelo fato de contribuir, eu já estou me sentindo bem, me sentindo inteira. Então, se esse outro vai embora, porque ele entende que é melhor ir embora, eu não culpo ele. Ah, mas eu doei todo o meu amor, investi todo o meu tempo e papapá, e você vai embora. Duplas evolutivas não cobram isso. Não cobram que o outro devolva amor pra você. E aí o que acontece? Se eu tô muito machucado, né? Se eu tô muito machucado, veja, minha gente, às vezes a gente tá passando por momentos na vida da gente que a gente não tá pronto pra uma relação de dupla evolutiva porque a gente não tá conseguindo ver o outro. Isso acontece muito. Quando eu passei por uma relação abusiva em 2018, eu passei um tempo sem pai, não posso me relacionar com ninguém porque eu tô muito machucada. Então qualquer coisa que o outro disser vai me doer muito. E eu não vou querer um ser pra que a gente tenha uma relação equilibrada. Eu vou querer um ser pra tampar uma ferida que ainda tá muito grande aqui de autoestima. Porque uma relação abusiva deixa você com a autoestima muito destruída. Então tem momentos que a gente precisa saber se a gente tá realmente aberto para uma relação. Querer uma relação é uma coisa, tá aberto para ela é outra. Estar aberto para uma relação que realmente floresça, que é esse conceito da dupla evolutiva, é ter condições de ser generoso. Ter condições de realmente ir na direção do outro. E às vezes você não tem, e tudo bem. Tudo bem se você não tá na condição de ir na direção do outro. Né? A gente precisa entender isso. Significados próximos, tá? Outra característica da dupla evolutiva são os significados próximos. Lembra que eu falei da importância da gente ter o nosso próprio significado? Lembra do conceito de dupla evolutiva, que é uma relação que potencialize a existência de cada um. Então é importante que essa dupla evolutiva tenha significados próximos. A gente precisa ter. Porque senão fica o dia a dia, fica muito vazio, muito sem sentido, tá? Então, na dupla evolutiva, precisamos ter significados próximos. Por último, eu acho que é o último, não, comportamento autêntico.
tá? Então, na dupla evolutiva, a gente é agente. A gente é agente na dupla evolutiva, tá? Então, se eu não desenvolvi o meu comportamento autêntico, se eu tô tendo que me adequar ao outro, porque eu tô com medo que esse outro vá embora, porque esse outro fica chateadinho com o meu jeito de ser, porque esse outro não aceita o meu jeito de ser, se eu não sou eu, isso não é a dupla evolutiva, beleza? Então, característica dupla evolutiva, comportamento autêntico. Amparo mútuo, tá? Então, o que é o amparo mútuo? Ambos se amparam, se ajudam. E não é se ajudam fisicamente, é se ajudam emocionalmente, fisicamente também. A gente paga a conta junto, a gente divide viagem junto, beleza? Mas existe um amparo mútuo das feridas do outro. Não é curar a ferida do outro, não é tapar o buraco do outro, mas é amparar. É saber que pro outro aquilo talvez seja muito difícil e a gente ajuda ele ali, né? Eu trago muito a metáfora do frescobol aqui para essas conversas, principalmente quando eu trabalho com casais, com duplas, de que a gente precisa ter essa ideia de dupla como jogar frescobol, né? Jogar frescobol é o seguinte: quando um dá uma raquetada atravessada para você e a bola vem troncha no frescobol, o que é que você faz? Você tenta ajeitar a bola para o outro. Não é assim que acontece? Você tenta ajeitar a bola para o outro. Então, numa relação de dupla evolutiva, se o outro te dá uma resposta atravessada, você consegue, se você está numa condição melhor emocional naquele dia, você consegue amaciar a bola para devolver melhor. Você entende que talvez esse outro te deu um fora porque está sobrecarregado, porque está estressado por alguma coisa. E aí você amacia, em vez de você devolver a bola como no jogo de tênis, né? No jogo de tênis, como é o jogo de tênis? Você quer destruir o adversário, você quer ganhar do adversário. E a gente tem relações como jogos de tênis. A gente quer destruir o outro te dá uma bola atravessada e você devolve outra bola atravessada na cara dele, porque você quer marcar um ponto. Isso não é relação dupla evolutiva. Relação dupla evolutiva é uma relação frescobol. A bola vem atravessada e eu faço o meu máximo para conseguir devolver aquela bola pro outro. É assim que acontece na dupla evolutiva. Isso é amparo mútuo. Amparo mútuo não é ficar estancando a feridinha do outro e o outro abrindo a feridinha. Amparo mútuo é que ora eu te carrego um pouco para tu descansar e ora tu me carrega um pouco para que eu possa descansar também, né? Então, a gente precisa de equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio. Neil falou isso lá no comecinho. A gente precisa de equilíbrio. Não dá para só um amparar, porque cansa, porque fica exausto. Numa dupla evolutiva existe amparo mútuo, né? A gente se ajuda. Então, eu posso construir, né, essa ideia. Né? Eu posso construir essa ideia de dupla evolutiva se ambos se dedicam. Se ambos se dedicam a isso. Então, o que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes eu identifico, né, uma dupla evolutiva, né? Lembram daquela imagem inicial, né? Vou voltar para ela aqui só para vocês. Eu gosto muito de mostrar as imagens porque a gente entende o que está acontecendo. Às vezes acontece isso aqui nas relações. E quando acontece isso nas relações é muito difícil, principalmente para quem é esse pessoal daqui, ó. Para quem é esse pessoal daqui é muito difícil. Porque você identifica aquela alma, aquela família de alma. E ela vibra, né, em todos os teus centros energéticos. Existe conexão em todos os centros energéticos. Essa é uma característica da dupla evolutiva, né? A gente tem conexões quando a gente encontra uma pessoa da nossa família de alma, tudo se conecta. Não é só a questão sexual, o emocional, tudo se conecta, o espiritual, o mental, é um processo que tudo funciona, né? Então a gente encontra relações que às vezes uma parte funciona bem, outra parte funciona bem, eu tenho uma conversa massa, mas a sexualidade não é tão boa, ou a sexualidade é forte, mas aí o emocional não tá batendo. Mas quando a gente encontra a dupla evolutiva, quando a gente encontra a família de alma, a gente percebe isso de cara, não demora não, é assim, flui o processo. Mas às vezes essa relação não segue. E essa relação às vezes não segue por causa disso aqui, ó. Porque um tá emaranhado demais e o outro tá emaranhado de menos.
E às vezes a relação não vai. É isso que a gente precisa entender do conceito. Pra gente não ficar naquele conceito de alma gêmea. Ah, mas houve toda uma conexão. Mas tá tão emaranhado que tá tendo tanto machucado. E na condição da dupla evolutiva, é uma relação que nutre. Não é uma relação que exaure. Isso é um ponto pra gente refletir. Se eu quero uma dupla evolutiva na minha vida, eu preciso primeiro me preparar para isso, me colocar em condição para isso, e segundo, observar se essa relação ela tá me nutrindo. Porque se ela tá me desgastando, a gente precisa conversar. A gente precisa ver se esse outro topa ir para uma construção de um processo de dupla evolutiva, ou se esse outro vai ficar ali naquela condição lá, emaranhado, e você se machucando com os emaranhamentos dele. Não com a alma dele. E a gente precisa, às vezes, seguir. E às vezes é a gente que tá emaranhado. Não tô dizendo só que é sempre o outro, não. Às vezes você tá toda emaranhada, toda emaranhada, toda emaranhada. O outro já tá um pouco melhor. E você não consegue. E você não consegue seguir ali. Né? Então, esse processo é um processo construído. Na próxima live, eu não vou conseguir concluir esse papo hoje, tá, minha gente? Que é muita coisa. Na próxima live, eu vou trazer para vocês a diferença de relações tradicionais e dupla evolutiva. A gente vai ter muita coisa para conversar sobre isso. E os 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso é um estudo científico sobre quais são as 4 características que acabam os relacionamentos. Né? A gente vai falar sobre isso. Mas pra gente ir fechando o encontro da gente de hoje, cada vez mais eu vejo pessoas nesse caminho. Cada vez mais eu atendo casais que querem se entender desse ponto de vista. Do ponto de vista do comportamento autêntico, do ponto de vista da relação, como é que eles fazem fluir. Nessa semana eu tive uma sessão linda com um casal que tem uma diferença de característica bem importante. E aí vejam, a dupla evolutiva ela não é igual, não. Eu sou igual a você. Não é isso. Tá? Esse casal mesmo tinha características um pouco diferentes de comportamento e num processo de fluidez tão grande, onde você realmente via um conseguindo contribuir, né, para o jeito de ser do outro. E quando eles entenderam como é que cada um funcionava, o funcionamento, né, tanto em relação à forma de lidar com a vida, como com a sexualidade, como em relação a questões espirituais, sentido de vida, quando eles começam a entender como é que o outro funciona, eles vão na direção de favorecer o jeito de ser do outro e a gente aprende um com o outro. Então eu não tenho que ter um comportamento igual ao do outro, né? Mas essas características que a gente falou da dupla evolutiva, eu preciso construir. Então se eu quero uma relação, né? Se eu quero uma relação que tenha essa característica, eu primeiro preciso aceitar que às vezes eu vou encontrar pessoas da minha família de alma que elas não estarão no mesmo tempo que eu. E quando eu digo no mesmo tempo, eu não estou dizendo que eu estou mais avançada. Eu estou dizendo que não estão no mesmo tempo. Às vezes a gente encontra e essas pessoas ainda não conseguem se soltar de coisas, ou eu não consigo ainda me soltar de coisas para que essa relação flua. Isso não invalida o encontro da dupla evolutiva. Às vezes esse encontro dura um dia. Isso não invalida o encontro, mas para que esse um dia siga para uma relação, né, é necessário que ambos queiram se desemaranhar o suficiente para fazer valer o encontro. E nem sempre eles estão com condições. Isso dói. E quando a gente enxerga uma dupla evolutiva indo embora, isso às vezes deixa a gente, né, mas a gente precisa permitir. Porque outras duplas evolutivas chegarão, que estão mais desemaranhadas. Então a gente precisa ir na direção da gente se desemaranhar, né? Como é importante a gente manter relações nutritivas, né? Como é importante. Então, entenderam? Bacana o conteúdo. Próxima live eu vou continuar com esse tema, porque ele é enorme, enorme, tá? E aí eu vou trazer conceitos mais técnicos mesmo, alguns exercícios mais práticos pra gente desenvolver. Então, se fez sentido o conteúdo, encaminha pra galera, chama as pessoas pra ver, chama os relacionamentos. A gente precisa de instrução, a gente tem mania de achar que as relações vão acontecer porque o amor está aí, a paixão, não sei o quê. A relação vai acontecer se eu construir. Então, eu posso não ter uma relação que tem um conceito de dupla evolutiva, mas eu posso construir o conceito de dupla evolutiva. E se eu quero esse tipo de relação na minha vida, se é isso que eu quero, eu preciso me trabalhar enquanto conceito. Tá? E aí vou deixar aqui pra vocês a dica da música, né?
Deus me livre, mas quem me dera, né? Como a gente ainda tem o Deus me livre nos relacionamentos, a gente ainda tem medo de se envolver, de se machucar, de tanto que a gente tá emaranhado, né? Então é muito Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, né? Porque as relações muito desgastadas e calcadas em premissas muito ilusórias de felicidade, né? Mas quem me dera. O que a gente quer é o quem me dera. Né? O que a gente quer é encontrar uma pessoa que a gente consiga fluir com ela, que a gente consiga se sentir nutrido com ela. Então tem muita gente buscando esse caminho, essa nutrição, buscando construir isso. A gente precisa se dedicar, né? A gente precisa, cada um de nós individualmente, se dedicar a cuidar do nosso lixo emocional e ter muito carinho quando a gente encontra outra pessoa que também está cheia de lixo emocional, cheia de lixo, né, emocional. Então a gente tem que ter cuidado com o machucado do outro. Dois machucadinhos se relacionando, né? Então se a gente passar por essas premissas, se a gente conhecer bem o outro, a galera que faz o trabalho vê a diferença depois que faz o mapa mental e o perfil comportamental. Como muda o relacionamento em um encontro. Só em eu entender o funcionamento de um, o funcionamento do outro, a gente já faz isso aqui na relação. Então eu preciso me dedicar, tá? Preciso. Então, um cheiro bem grande, com muita saudade de vocês. Caminha para quem vocês acham que estão precisando. Assiste com os maridos, com as mulheres, com as esposas, companheiros, companheiras, amigos e amigas, né? Juntos, toma um vinho, faz uma pipoca, vai parando o vídeo e vai conversando com o outro. Aproveita a oportunidade do que é a aula, porque é uma aula mesmo. Vocês sabem que quando eu faço live sozinha, eu procuro construir como uma aula, né? Eu agradeço aí o elogio. É uma aula porque é baseada em processos científicos, é baseada em estudos, é baseada em evidências, não é baseada em livro de romance que eu li um dia, beleza? Não é. Então tem um conceito. Então pega esse material, assiste com potencial dupla evolutiva e vai conversando, vamos trocando, tá? Chama a galera para a próxima live daqui a 15 dias. Tem muito homem no processo, Camil, tem que eu atendo, gente, tem sim. Chama a galera para a próxima live, a gente continua, né, dupla evolutiva parte 2, no próximo encontro, que eu acho que é 21, 22 de dezembro, daqui a 15 dias, tá bom? Um beijo, Deus me livre, mas quem me dera. A gente se encontra.